Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Mais um episódio especialíssimo hoje, esse mês tá que tá, hein? Rapaz, estamos vindo aí Sim, numa onda de episódios incríveis. meses especiais exigem episódios especiais. Esse é o ano do Pois é, pensamento mágico. muito bem. A gente veio aqui hoje, esse episódio na verdade é uma resposta, né? A gente viu aí um grande pensador da direita, o Kogos, comentar que as pessoas não deviam assistir o The Last of Us, mas deveriam colocar as crianças para ler os clássicos. E como Sim, grandes amantes da literatura, a gente pensou, porra, vamos então recomendar os clássicos, alguns clássicos, né? Que os pais que estão nos ouvindo podem, pais, os tios, os padrinhos, quem quer que seja, podem dar para as crianças, em vez de colocá-las para assistir a podridão que é The Last of Us. Então a gente, basicamente esse aqui é um Me Dê Motivos especial em resposta a esse grande comentário. eu acho que não é nenhuma resposta, Patrícia, mas na verdade é uma tentativa de celebrar a belíssima contribuição que o Kogos faz como ANCAP medievalista, Uhum. provando que sempre haverá alguém mais imbecil do que a gente. Isso é muito importante. Isso é Isso é muito muito importante. importante. Porque quando você tá se sentindo uma bosta, você precisa ter um parâmetro, você entendeu? Exato, Porque senão fica muito difícil. A exato. terapia fica muito difícil. E eu acho que essas figuras, elas precisam ser homenageadas. E esse é o intuito da gente hoje. Excelente. Então a gente tem 5 recomendações cada um. Então, assim, é uma lista muito compreensível, eu acho que vocês vão gostar. Só clássicos, tem alguns mais contemporâneos, mas alguns clássicos realmente, né, do passado, séculos atrás, que é realmente o que importa. Mas são clássicos, então o que importa é isso. Então, alguém definiu como clássico em algum momento e vocês têm que aceitar que são clássicos, e é só isso que importa. Exatamente, existe uma alteridade que coloca esses livros como clássicos. E existe essa nova alteridade, Paulo Kogos, na qual a gente deve se escorar para educar nossos filhos. Logo, Kogos, que aparentemente nunca namorou na vida, mas ele, Entre outras coisas, Não exatamente, conhece mulher, exatamente, ele disse que nós precisamos dar clássicos para as crianças lerem, e é o que a gente vai fazer hoje. Colocaremos É o que a gente vai clássicos. fazer hoje. Exatamente, exatamente. Falando em ANCAP que não conhece mulher, eu vou começar, se você não se importa, porque é um gancho muito bom pro meu primeiro Perfeito, livro. Se você não perfeito, se importar. perfeito. É um livro, inclusive, são 2 em 1, tá? São 2 livros que falam da mesma coisa, mas um a gente já falou aqui no podcast e um a gente vai falar no podcast. Olha, eu já tô dando um spoilerzinho aí pra manter todo Hum, mundo esperto. São 2 livros que falam de família no sentido de a mulher que se coloca no lugar dela. Que eu acho que também a hum, gente sabe que isso é importante. A mulher tem que ser o quê? A gente sabe? Bela, recatada do lar, tem que estar ali do lado do marido. O marido chega em casa do trabalho, sopinha tá pronta, entendeu? A cama tá feia. Você entendeu, né? O aspirador tá passado. É isso, né? A isso. gente sabe, é Conto muito da Aia. fácil, é simples. Não, e é simples, eu não sei porque que, né, é tão difícil. E aí, eu tenho 2 livros que vai nessa linha para indicar, que eu acho que a criançada vai amar. O primeiro é Madame Bovary, que eu Hum, acho que traz aí, né, uma história de amor linda, que eu acho que vai ser incrível, sim. um romanção. E o segundo, e que o Madame Bovary tem um episódio aqui. Então, se você ler, der pra criança, depois você pode ouvir o episódio com eles também, que a gente tem aqui um episódio Sim, discutindo o livro. verdade. E o segundo, que a gente vai discutir em abril, é o Casa de Bonecas, do Ibsen. É uma peça. Olha que legal. Dá até pra ensinar com a criança, que fantástico. Super didático. Que também é uma mulher que né, tem conversas super francas com o marido, mas tá lá, batalhando pelo amor, pela vida deles em casal. Então, eu acho que são 2 livros assim, fala da mesma coisa, que é mulher no seu lugar, e eu acho que a criançada vai amar. Sim, concordo. Acho que vale ressaltar também que o episódio do Madame Bovary pra gente é o episódio que conforma esse podcast, né? O episódio É que alavanca a verdade, nossa história, então ele é muito importante. verdade. Acreditamos que toda a polêmica em torno desse livro, ela é justificada pela lei da Sacrosanta Igreja, né? Uhum. Que foi ali, né, penalizar o nosso querido Flaubert. Mas tá aí, Madame Bovary, para as meninas, principalmente, né, que... E Casa de Bonecas, ó, já até casou, entendeu? Dá pra fazer encenação com as Isso. Barbies, dá pra fazer Traz o Ken, Você talvez tenha que chutar entrega ele o da casa, livro mas dá pra fazer várias com coisas. aquela maquetezinha de cozinha, né? Pra menina já fazer Dá pra comidinha. fazer com fogão. A É isso. Polly, Então, sim, primeira recomendação tá aqui. Manda o que você tem na perfeito. sua lista. Então, né, eu tinha falado sobre a questão
do Cogos, nosso pensador, nosso grandíssimo pensador, nunca ter namorado. E aí eu penso que talvez, se ele tivesse lido algumas coisas do século XVIII ali, do baixo século XVIII, do começo do século XVIII, começo do século XIX, ele conseguiria ter tido algum sucesso. E talvez uma delas seria o Marquês de Sade. Então eu trouxe... Ah, romântico! Sim, sim. Então eu trouxe aqui os 120 Dias de Sodoma, que é uma exegese do desejo, é uma exegese do prazer, da luxúria. Uhum. E eu acho que toda criança que quer começar a se relacionar com outras pessoas, tá ali na pré-adolescência, né? Começa a festinha, a matinê, tá na quinta Bem série ali. ali, né? Começa as fofoquinhas de criança, pá, que não sei o quê. Você entrega um Marquês de Sade pra ela entender como é que se deve chegar numa pessoa, como é que deve se relacionar, como é que se deve construir uma relação saudável. Eu acho Com perfeitamente amor. cabível. Com Tudo baseado no amor, amor. sim, perfeito. É tudo, Excelente. sabe, construtivo, constitutivo de uma boa índole, de bons costumes. Acho que Marquês de Sade, ele fecha perfeitamente com a proposta de educação que nosso querido pensador tem para as crianças. Então eu deixo aí minha recomendação fortíssima da pureza, da mais sacrossanta pureza que a literatura de origem francesa pode trazer até nós. Um clássico é um clássico. É um clássico, sem sombra de dúvida. Tem um default aqui. Eu queria recomendar o Mo Flanders, Meu que Deus. é a história. Então, eu acho incrível que a história de. Eu acho que é uma história muito bonita para você mostrar o que que acontece. E aí, eu diria que é uma anti-história para você mostrar para a criançada o que que acontece com a mulher quando ela não segue o que ela tem que seguir. Você entendeu? Então, assim, fica falando muito nas internets, fica querendo coisa demais, sabe? Fica nos portais. E aí, o que vai acontecer com ela? Coisas horríveis. E a Mo Flanders é um grande exemplo disso, né? De uma mulher que tem uma vida horrível. Por quê? Porque demais, quer fazer tudo, quer ser exemplo de geração, um negócio absurdo. Então, assim, eu acho que é um ótimo livro também para meninas, mas assim, meninos também pode ler, mas como a gente tem questão de gênero que é muito claro, tem que ser muito claro, né? O que é para o rosa azul, eu acho que Mo Flanders, assim, casa super bem num exemplo do que não fazer, sabe? Então, se a gente tá falando de mulher, eu vou falar de gênero também daqui a pouquinho, tem um livro específico para isso, mas eu acho que Mo Flanders, é uma discussão muito boa. Também fala de dinheiro, né? A gente tá ali falando no começo do capitalismo, eu sei que ele gosta também do assunto, valor da mulher, e ele fala muito de moral, ele fala muito de valor, ele fala muito de mulher. Então, assim, para um homem que conhece tanto de mulher, que sabe tanto, 3 livros logo de cara eu quis indicar, que falavam de mulheres. Eu acho que ele vai entender muito bem onde eu quero chegar. Eu acho que você tá numa linha muito correta, mas agora eu decidi dar uma virada no nosso jogo aqui. Eu quero atacar por outra área, que é o seguinte: eu quero falar sobre a relação do homem da sua espiritualidade e Ai, que lindo. como ele pode se desafiar ao longo da vida. E Uhum. justamente por isso eu trouxe talvez o maior clássico ocidental nessa relação, que dá origem a um dos maiores métodos literários já utilizados na história. É o Fausto do Goethe. Olha só. Olha Porque só. qual é Pesado. a melhor maneira de manifestar sua espiritualidade se não fazendo um pacto com o diabo? Porque se tem diabo, tem Deus. Então você já também já ali já comprova as duas coisas, né? Já tá. Exato. Se Uhum. você faz um pacto com o diabo, ao mesmo tempo você está fazendo um pacto com o divino, entendeu? Existe uma questão Essa é a lógica, dialética. realmente. Exatamente. Exatamente. E eu acho que o Fausto, ele é o grande personagem ocidental da literatura que pode ensinar a qualquer criança, tá, a se comportar em relação ao divino. Que a primeira coisa que ela tem que fazer é o quê? Um pacto com o capeta. Muito, muito bem pensado. Muito bem pensado. Sim, sim. Realmente é incrível, incrível. Não tenho nem palavras para dizer como eu me sinto feliz e emocionado em poder falar de Mefistófeles aqui. A minha lapiseira é modelo Mefisto, né? Então, assim, é incrível. A gente nunca teria pensado nessa lista, né, de clássicos, se não fosse essa grande Sim. recomendação aí. Então é muito bom a gente poder ter essa lista. Do meu lado aqui, eu vou para gênero agora, que também o gênero é um assunto importante, né? Azul é Muito. rosa, o que que é? Só tem 2, todo mundo sabe, não sei o que vocês estão discutindo. Então eu vou recomendar Orlando, da Virginia Woolf.
porque, né, a história do homem que acorda no corpo de mulher, e aí, mas é uma aventura, né? Então a criança vai ler uma aventura, ele tá na Turquia, tá viajando, olha que coisa incrível. E aí você também pode falar com a criança assim, você leu a parte o que hoje? A parte mulher, a parte homem, entendeu? Olha que divertido para explicar o que é, né? O que é mulher, o que é homem, né? Na mesma pessoa, olha que coisa incrível. Então você consegue deixar bem claro ali que é ou um ou outro, enfim, eu acho que não tem isso de bagunçar a cabeça. A Virgínia é muito clara, né, no livro, inclusive o final é ótimo, não é aberto, então a criançada vai amar, porque também, assim, pra mim é uma grande aventura o livro, acima de qualquer coisa, então é quase um livro pra se divertir primeiro e aprender depois, porque é Virgínia, né, então Orlando acho que vai ser uma grande pedida aí pra criançada. Eu acho excelente, até porque Virgínia, ela é um exemplo da mulher clássica, né? Da mulher, por definição, Eu acho também. Eu acho que, né? né, inclusive, como ela decidiu levar a vida dela, os questionamentos dela, eu acho que Perfeito, seguiu a Patrícia, risca. perfeito. Eu acho que você trouxe um clássico moderno que realmente agrega muito as nossas indicações para crianças, até porque a leitura de Virgínia, ela é muito prazerosa e ela é muito fluida. Nossa, Então, super, super. exatamente. Eu acho que realmente você foi no ponto perfeito. E aí, cara, eu vou muito para a questão da formação do cidadão de bem, Uhum, uhum. né? Dos valores, das virtudes, essa questão moral que a gente precisa recuperar nessa sociedade perdida em que a gente vive. E aí eu É. trouxe uma parada um pouquinho mais escondida, mas ela é um dos pontos fulcrais dos principais movimentos do século XX, né, os movimentos artísticos do século XX. E estou falando do Conde de Latremount, ou Isidore Ducasse, com os Cantos de Maldoror. Nossa, esse é um classicaço, assim, eu ouvi falar de longe, Sim, hein? Esse você vai ter até que contar um sim. pouquinho sobre o que é. Então, a gente está falando aqui sobre a gênese do cidadão de bem. Tudo que um cidadão de bem faz está ali naquele livro. Ele Olha que mata, legal. ele rouba, ele estupra, ele faz tudo que um cidadão de bem faz. É incrível. Mas com motivo. Não, tudo justificado Ah, e bom. Não, tá tudo bom. Com certinho. moral, com valores, com. Isso, Enfim, isso. tá. Mas Não, tá bom. é incrível como Isidore Ducasse, ou Conde de Lautréamont, consegue reunir num grande poema épico todas as qualidades morais, todas as virtudes que abrangem a formação do cidadão de bem. Poema épico ainda. Excelente pra criança. Adolescente vai Exatamente, amar. exatamente, Patrícia. É realmente assim. Que é tipo música, né? Eles adoram. Põe no E é, TikTok. Ixi, vai ser um sim, sucesso. e é por isso que hoje essas obras ficam escondidas, são poucos publicadas, ficam aí à mercê de editoras pequenas, justamente para que as crianças não descubram clássicos como esses, entendeu? A quem interessa, né? A quem interessa É que o as crianças globalismo. não descubram esses livros? É essa a pergunta. Todo esse globalismo influenciado pelas antenas HARP, eles acabam encobrindo a verdadeira cultura. E o marxismo cultural, com a escola de Frankfurt, simplesmente jogam uma pá de cal em cima, fazendo a total lavagem cerebral nas crianças de que se deve ouvir Pablo Vittar, mas não se pode ler Conde de Latremount. É um pecado. Um pecado total, assim, eu fico estarrecido, eu não sei o que fazer. Uso meu primo de 11 anos, o Ícaro, um grande abraço, mas, né, abraço másculo, né, tipo abraço de amigo. Isso, de homem. De homem, pra ele. O próximo livro que eu vou indicar pra ele, né, é Os Cantos de Maldoror. Ele já tá com seus 11 anos, né, vai fazer 12 agora, e ele precisa... Tá na hora, tá na hora. Assim, Essa lista inteira, aliás, hein? Já pode entregar pra ele. eu só tô dando uma segurada nos 120 dias de Sodoma aí, porque ainda tá nessa transição, né? Tem que ter É muito tempo, romântico. paciência, Calma, entendeu? verdade. Ele tem que estar preocupado com os valores e as virtudes dele. Nesse momento é isso que ele tem que estar preocupado, em ser um bom cidadão. Gostei. Breaking news. Interrompemos a programação para uma série de anúncios muito importantes. O Rede Poderosa agora também está no YouTube. Além dos episódios que você já está acostumado, estamos produzindo muita coisa exclusiva para a plataforma. Então vale a pena você conferir, se inscrever e chegar junto. Além disso,
se você quer ajudar a cadeia de produção do Rede Poderosa, você pode ouvir nossos programas pela plataforma Orelo. Lá, o seu play é remunerado e, além disso, conta com um sistema de apoios para quem quiser e puder nos ajudar. Além disso, o Clube Porradeiro já começou. Sim, o Clube Porradeiro, o clube de leitura do Rede Poderosa. Já tivemos o nosso primeiro encontro, que foi uma coisa linda, mas ainda dá tempo de participar. Estamos lendo E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, e o formulário de inscrição, assim como todos os outros links, estão aqui na descrição desse episódio. Você também encontra nas nossas redes sociais, @Central Rede Poderosa, ou você pode chamar a gente na DM, mandar e-mail. O importante é participar. E agora, voltamos à nossa programação normal. O meu próximo é um clássico bem mais recente, bem contemporâneo, tá? Meus dois próximos são bem mais de agora, assim. Mas eu queria trazer porque eu acho que é um livro que fala muito de família, que também é um dos valores que eu acho que são super importantes, né? A gente vê, tá quebrando, a família tá destruída, a família tá acabada. Não existem mais famílias, né, infelizmente. Então eu queria recomendar para a criançada ler um livro que fala de uma família que faz tudo junto, trabalha junto, montou um negócio junto, se defendem, sabe? É muito bonito você acompanhar, assim, o amor de família, que é O Poderoso Chefão. No centro ali de tudo, eles moram no mesmo bairro, uma casa do lado da outra, sabe? Então, assim, é muito... Pô, metade da minha família é italiana, o italiano é assim mesmo, entendeu? O italiano é muito próximo mesmo. Então, eles são muito próximos, eles são muito unidos, eles fazem tudo um pelo outro, pelo negócio da família, todo mundo batalhando junto. E eu acho que é isso que fortalece o centro da família, entendeu? É quando vocês têm esse objetivo em comum. E aí eu coloco o Poderoso Chefão como um clássico moderno também, né? Porque aí foi em 1950, então ele é bem mais recente. Espero que valha pra nossa lista, espero que seja aceitável, porque eu acho que quando a gente falar de família, a gente precisa ter exemplos de família claros, exemplos clássicos de família que a gente possa passar para as crianças, porque tá em falta. Perfeito, sim. Eu acho que uma família italiana, ela é o melhor exemplo possível, inclusive. Eu também acho. Né? Uhum. Cuidar do negócio da família é muito importante, já são lições de empreendedorismo. Tem isso também que eu acho que é importante, né? Um pouquinho. Não é o forte aqui é a família mesmo, mas tem um pouquinho de negócio também, já dá pra dar o bichinho ali do investimento, enfim. Isso, perfeito. E bom, eu aqui vou colocar um livro que ele é um pouco controverso. Aí eu já acho que já tem que ser para adolescente, na verdade, tá? Ele é um pouco controverso para adolescente, mas ele versa contra a gênese do moderno, no coração do moderno. E eu tô falando do quê? De As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Uau! Claramente, Baudelaire é um pensador medievalista, classicista, tal qual nosso contemporâneo Cogos. Claramente. Estão juntos. Estão a 80 km por hora. Cogos e Baudelaire. Incrível. Quem chega primeiro? Não sei. Excelente achado. Sabe? Eu acho que os conceitos de Flaneur, toda a forma como Baudelaire retorce a modernidade e revira esse caldo viscoso de podridão, as chagas pútridas que não conseguem ser cicatrizadas da sociedade moderna, estão ali nas Flores do Mal. E é isso que a gente precisa passar para os nossos jovens e adolescentes. É exatamente isso. É um exemplo de um homem que simplesmente foi largado na vida. Simplesmente largado. Muito bom. Mas eu concordo, adolescente. Acho que você tem razão. Sim. É porque tem um pouco de controvérsia ali. Algumas pessoas podem achar que ele tá caminhando para um lado um pouco mais, né? Um pouco mais anarquista. Maturidade. Não, exato, entendeu? Porque as palavras confundem, as traduções, infelizmente, não são boas no Brasil. O francês, essa língua maldita, iluminista, esse braço torto do latim. Aliás, nessa onda, inclusive, minha última recomendação vai nessa linha do nacionalismo, que é o tipo de coisa também que a gente tem que explicar um pouco e deixar claro para as crianças de amar o seu país do jeito certo, né? Não é qualquer coisa, não é amar qualquer botina, não é mesmo? Tem momentos certos, tem coisas certas para amar. E nessa toada eu quero recomendar também um clássico brasileiro. Olha aí, o primeiro brasileiro da minha lista, vou encerrar com ele, que é para fechar com chave de ouro, que é O Triste Fim do Policarpo
Quaresma, que é um livro que fala que é um amor ao país, né? Que você tem que instituir nas crianças. Ame ou deixe-o. Então, desde pequeno, você tem que entender que as leis existem pro seu bem, que os militares existem pro seu bem, que tá tudo ali montado pro melhor, entendeu? Então, o livro, eu acho que ele fala muito sobre isso, né? Sobre você não perder esse amor pelo seu país, nunca. Nunca, 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 não importa o que aconteça. E que é justificado, é super justificado. O ideal é que você consiga dar pro seu filho a Constituição, né? Que tem que ler, tem que conhecer desde cedo, para não ser enganado. Mas se for um pouquinho difícil de ler a Constituição por causa talvez desse tipo de linguagem aí que os advogados usam para enganar as pessoas, eu acho que o Triste Fim de Policarpo Quaresma pode ser um comecinho, para você começar a instituir aquela paixão, né, quando vê a bandeira, quando vê os militares, né, braço, como é que é? Mão amiga, braço fraco, enfim, braço caindo, Braço enfim. meia bomba. Isso. Então, acho que é um bom livro para isso, fora que é um clássico brasileiro. Então, já fica em casa também, né, já que você já tá falando de nacionalismo, já tá falando da bandeira, Amor à Bandeira, 1964, já vai direto onde importa. Então, eu acho que vou encerrar com esse classicão aí brasileiro na minha lista. E eu vou um pouquinho mais pra trás, porque eu vou trazer outro clássico brasileiro, Patrícia. Eu não poderia deixar de ser patriota. Parece que a gente combinou. Parece que esse podcast a gente faz as coisas combinadas, né? Mas eu vim trazer aqui um romance chamado O Dono do Mundo, de nada mais, nada menos que Plínio Salgado. O grande, o excelente... Meu Deus, não tem nem como falar, não dá nem pra fingir que eu vou falar alguma coisa boa desse cara, mas é o integralista Plínio Salgado. Ele com certeza seria uma das leituras... Então, gente, foi mal, mas não dá pra manter o personagem, não. É o cúmulo da nojeira aqui. Caralho, a gente chegou até aqui, pô. Não dá, porra, não dá. Eu tentei, eu não tanquei, não. Eu não tanquei. Mas, com certeza, Plínio Salgado seria um cara que o Cogos indicaria pras crianças. E, bom, ele é integralista, né? Então... Acho que Quadrinhos. O recado tá dado, exatamente. Tá dado. Eu tentei, Paty, desculpa, não dá. Plínio Salgado não dá, não. Eu fui longe demais. Deu. Até pra acho mim. Que já deu. Porém, tirando esse último, leia os livros que a gente comentou realmente. São bons clássicos. Sim. Mas não os deem pra crianças. Sim, não deem pra crianças. E não assistam Paulo Cogos, pelo amor de Deus. Façam coisas melhores com o seu tempo. Com o seu tempo, porque tempo é vida, e não jogue sua vida no lixo. Exatamente. E assim, Plínio Salgado só se você estiver estudando alguma coisa, né? Por favor. Ou sobre tortura. Fora isso, temos um episódio? Temos um episódio. Lembrando, de novo, a gente tá falando de sacanagem, galera. Hashtag ironia, pelo amor de Deus. Hashtag ironia, pelo amor de Deus. Não deem esses livros pras crianças, não. Pois muito bem. Até a próxima e tchau. Tchau. I want you to know the power.